Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter aula de estruturas de aeronaves no módulo Célula. Meu nome é professora Flaviana Nascimento e vamos lá. Bom, o que é a célula, né? Quando utilizamos então o termo célula ou até mesmo airframe em inglês, né? Referimos-nos então a toda a estrutura primária e secundária da aeronave. A gente exclui os motores, as hélices e, em partes, os aviônicos. A célula ela abrange a fuselagem total, né, como a pele da aeronave, né, a skin, as asas, a empenagem, trem de pouso e também os berços de motorização. E é essa casca, né, que define o perfil aerodinâmico. Então, observe que as cargas operacionais ela acaba absorvendo elas e também acaba protegendo os passageiros e os sistemas vitais da aeronave. Então, a missão do mecânico é preservar a integridade dessa skin, né, da pele, da estrutura, através de inspeções visuais rigorosas e ensaios não destrutivos, que são o NDT. E buscamos aí então ativamente por trincas, por fadigas, por deformações elásticas, né, que sejam permanentes ou qualquer foco de corrosão. Então, um manual de reparos estruturais, que é o SRM, ele vai falar, né, os limites de cada ação. E é ali que a gente define se, por exemplo, um arranhão na fuselagem exige uma troca da chapa, ou a aplicação de um remendo, ou até mesmo se pode ser apenas monitorado, né? E a célula, então, ela integra, ela toda, né? Ela integra o pré-requisito, né? Fundamental para poder existir o voo. Então, na aviação, classificamos as aeronaves mais pesadas que o ar como aerógenos, e estruturalmente a gente divide em duas famílias distintas, que são os de asa fixa, como os aviões ali, convencionais e também comerciais, e os de asa rotativa, que são os helicópteros. Então essa divisão ela é bastante importante para que tenha um conceito, né, de sustentação, distribuindo com a distribuição ali do peso e principalmente dos esforços estruturais que mudam, né, completamente de um para o outro. No avião, as asas elas são rígidas, presas às fuselagens e atua como uma plataforma estável enquanto o ar flui pelas asas devido ao deslocamento da aeronave inteira. E já no helicóptero, o próprio perfil aerodinâmico ele gira para poder criar essa sustentação, transferindo toda a carga estática e dinâmica para um único mastro central. E isso acaba gerando, né, padrões de vibração severos e constantes na fuselagem do helicóptero, exigindo que o mecânico tenha uma abordagem de inspeção, né, e controle da fadiga, né, um pouco mais agressivo, tá? Então aqui um conceito fundamental na engenharia aeronáutica moderna é o fail safe, que é a falha segura. Tá? Então, no passado, as aeronaves elas eram projetadas de forma que, se uma peça estrutural principal quebrasse, o avião ele iria cair. Tá? Hoje, os projetos comerciais eles incorporam aí uma redundância de caminhos de carga. Então, se uma caverna ou uma longarina trincarem em voo, a estrutura adjacente ela é capaz de absorver, ela é capaz aí de absorver e também de redistribuir aquele estresse gerado, né, sem que ocorra aí um colapso imediato
na célula. Então, essa é a base do dano mais tolerável, né? A estrutura, ela não é indestrutível, ela é desenhada para poder superar e suportar essas falhas parciais até a próxima inspeção programada. E é aqui, então, que entra o trabalho da manutenção. Então, a filosofia que é fail safe, ela só funciona se nós identificarmos, né, a falha primária no hangar e antes que o componente redundante também ceda por fadiga. Tá? Então, não buscamos a perfeição de inquebrável, certo? Buscamos a falha controlada e identificável durante os cheques de rotina nas bases operacionais. Então, iniciando pela fuselagem, né, ela é um corpo central da aeronave. Sua principal função aerodinâmica é acomodar tudo o que a aeronave precisa transportar, de forma a criar o menor arrasto possível, né? Ou seja, a máxima fluidez do escoamento do ar sobre a célula, né? E é na fuselagem que concentramos a carga paga, os passageiros, a tripulação, a maioria dos sistemas elétricos e aviônicos e, dependendo da aeronave, parte do combustível, né? Na aviação, então, comercial, há um fator aí estrutural adicional crítico, que é a pressurização, certo? A fuselagem ela opera como um vaso de pressão gigantesco. Então, a fuselagem, ela tá ali, por exemplo, em altitude de cruzeiro, né? O avião está em altitude de cruzeiro, ela incha por dentro e no solo ela acaba relaxando, né? Então, esse ciclo de inflar e desinflar gera um estresse contínuo e fadiga ao longo dos milhares de ciclos de voo. A estrutura é capaz de acomodar janelas e portas, né? Sem comprometer aí a sua rigidez torsional. Então, historicamente, o primeiro modelo estrutural eficaz foi a treliça ou truss, e essa estrutura ela se baseia na união de tubos rígidos, normalmente formando triângulos, para poder dar rigidez à fuselagem. Em aeronaves leves e de treinamento, essa estrutura ela é muito comum, feita predominantemente de tubos de aço cromo molibdênio soldados, certo? E a grande vantagem da treliça é a robustez, né, brutal que ela oferece, né? E a facilidade também de fabricação e de reparo. Então, se um tubo amassar ou até mesmo oxidar, o mecânico ele que é qualificado, né, ele pode cortar a seção e soldar um novo segmento. Então, o problema da treliça é que tem ali um problema nos tubos, né, que eles formam apenas o esqueleto interno, tá? Sem a função de aerodinâmica. E é necessário também, então, cobrir toda essa armação com um tecido ou chapas finas de alumínio, não estruturais, apenas para dar a forma, né, do exterior. Então, apesar de ser excelente para poder absorver impactos e tensões, o peso e o volume, né, interno que ela ocupa inviabiliza seu uso em aviões comerciais de médio ou grande porte. Então, para eliminar esse excesso de peso do esqueleto de tubos, a engenharia desenvolveu a estrutura monocoque, que imaginem que é uma casca de ovo, né, ou por exemplo, uma lata de refrigerante mesmo, né, ali, toda fechada. No monocoque ele tem esse esforço, todo o esforço estrutural dele, né, como as tensões e os momentos de torção, eles são suportados exclusivamente pela própria superfície exterior, tá? Pelo revestimento. Então, por dentro, a estrutura ela é praticamente oca, contendo apenas as cavernas principais para poder dar o formato arredondado. E a grande vantagem é a redução imediata de peso,
e o ganho também externo, né, de espaço útil interno para poder alocar passageiros ou carga. Então, contudo, aí tem um defeito gravíssimo na manutenção, que é a alta vulnerabilidade, assim como uma lata, né, que amassa facilmente. Se a superfície sofrer um pequeno dano, o monocoque ele perde sua integridade instantaneamente se a casca receber um risco profundo, um impacto de um pássaro ou até mesmo um pequeno amasso causado por um trator, né, de solo, por exemplo, operando numa rampa aí, ela acaba, né, sofrendo esse dano e amassa bem facilmente. E para solucionar essa fragilidade do monocoque, sem precisar voltar ao peso excessivo, né, da treliça, chegamos então ao padrão absoluto da aviação, que é o comercial atual, que é a estrutura semi-monocoque. Que aí a grande sacada do semi-monocoque é que tem a divisão, né, de responsabilidades. Então, o revestimento exterior de alumínio, que é a skin, ela continua suportando uma grande parte do estresse aerodinâmico, mas agora ela não está trabalhando sozinha, né? Ela é sustentada e rigidificada por uma malha estrutural interna composta por longarinas longitudinais e cavernas transversais, né? Se a casca ela sofrer algum dano, como por exemplo o impacto de uma escada ali, por exemplo, no embarque, a trinca ela não se propaga indefinitivamente ali pela fuselagem, né? Porque as longarinas e as cavernas, elas atuam como uma barreira física, isolando o dano. E é essa união que garante a leveza e o espaço interno do monocoque com a resistência redundante necessária para a filosofia do fail safe, que abordamos ali nos slides anteriores. Então, tomando o reparo em linha, algo totalmente viável e muito mais seguro. E analisando o semi-monocoque, vemos três componentes em harmonia, né? As cavernas ou os bulkheads, que formam os anéis verticais, eles dão um formato da fuselagem e suportam pontos de fixações críticos, como as asas. Na horizontal, temos as longarinas, que são os stringers, ou longerons, que elas cruzam, né, as cavernas em todo o comprimento. Então, elas impedem ali a flexão longitudinal do avião e fornece o suporte, né, para a rebitagem da skin, né, da célula. E também o revestimento de alumínio. Então, a união desses três, né, formam essas peças mais finas, né, em um tubo rígido, que suporta tanto as torções de voo quanto a pressão interna que tenta estufar ali a cabine. Na oficina, o nosso olhar aqui ele acaba se concentrando nas junções, né, onde as longarinas e cavernas se cruzam, que são fixadas, e esses nós estruturais, eles concentram enormes esforços de cisalhamento e são os locais clássicos onde as primeiras trincas por fadiga começam a se manifestar ao longo dos ciclos. Então, passando para as asas, né, elas são superfícies aerodinâmicas primárias que geram a sustentação, superando o peso e também permitindo que o avião permaneça no ar. Mas, do ponto de vista estrutural, a asa, ela por exemplo, a asa de um avião comercial moderno tem uma segunda função, né, tão vital quanto que é servir como um gigante tanque de combustível integral. Então, o espaço oco entre as estruturas primárias internas, ela é vedada, né, esses espaços são vedados com compostos selantes específicos para poder armazenar milhares de litros de querosene da aviação, e isso cria um desafio meio que extra ali na manutenção, né? Porque as estruturas elas não podem ter um mínimo de vazamento sob flexão durante turbulências extremas. Então, colocar o combustível nessas asas
ela também alivia o momento, né, o momento fletor da raiz durante o voo, mas o próprio peso do fluido acaba empurrando a asa para baixo, contrabalanceando a força de sustentação que tenta dobrá-la para cima. Então, tudo isso exige, né, painéis de acesso perfeitamente torqueados e inspecionados. E por dentro do revestimento, a asa é formada principalmente por longarinas e nervuras. Então, as longarinas, ou os spars, são as vigas estruturais primárias, as verdadeiras colunas, né, vertebrais ali da asa, e elas correm no sentido da fuselagem até as pontas das asas e são responsáveis por suportar todo o peso do avião durante o voo e também ancorar os motores e os trens de pouso principais. Já as nervuras ou os rips são posicionadas no sentido do fluxo de ar da frente para trás e elas são sustentadas ali, né? Elas acabam não sustentando, né, o peso direto da aeronave, mas elas dão o perfil aerodinâmico, né, aerodinâmico característico do aerofólio e transmitem também a carga do revestimento para a longarina. Então, elas também atuam como uma barreira, né, que a gente pode falar de buffles, né, são buffles que são barreiras dentro dos tanques de combustíveis, do tanque de combustível, né, impedindo aí que o querosene balance violentamente, né, de uma ponta para a outra durante as manobras excessivas, né, ou as manobras mais evasivas, o que também desestabiliza seriamente o centro de gravidade, que é o nosso CG. E existem dois modos principais de acoplamento da asa à fuselagem. Tem o cantilever e o semi-cantilever. As aeronaves comerciais e jatos que atuam aí, utilizando exclusivamente o formato cantilever, que significa que a asa não tem nenhum tipo de suporte, né? Não tem um montante, né, externo de apoio conectando ela à fuselagem. Então, toda a resistência e suporte que a asa do peso, né, que ela tem são bancados pela robustez da raiz da asa encaixada no berço central do avião. E isso exige que longarinas extremamente, né, reforçadas, né, e fortes estejam ali na seção central, agarrando todo esse peso, né, fazendo essa transferência, né, de esforços e também acaba eliminando completamente o arrasto aerodinâmico que esses suportes, esses montantes, né, como esses aqui, acabam gerando, tá? Então, por exemplo, esse design de semi-cantilever aqui, ele utiliza tubos externos em diagonal sob as asas, que é muito comum no Cessna 152, 172, e o suporte alivia o estresse na raiz da asa. Tá? E aí ele permite uma construção, essa construção interna muito mais leve e barata. E é importante também mencionar os terminais desses montantes externos, tá? Pois que eles podem sofrer aí de cargas de tração constantes durante o voo. Então a empenagem é o conjunto de caudas sendo responsável pelo equilíbrio dinâmico e estabilidade direcional da aeronave. Estruturalmente, ela é uma versão em miniatura do conjunto da fuselagem e asa, mas ela projeta cargas em eixos diferentes. Então, o estabilizador vertical, ele mantém o avião em linha reta e é ancorado firmemente nas últimas cavernas da cauda, enquanto os estabilizadores horizontais, eles controlam a atitude de arfagem. Na manutenção, a fixação dos estabilizadores verticais é um ponto crítico. Então, eles sofrem cargas aerodinâmicas laterais extremas durante ventos de través intensos, né?
ou comandos de leme assimétricos, que tendem ali a torcer essas cavernas de fixação na parte traseira da fuselagem. E as aeronaves comerciais modernas, elas frequentemente utilizam estabilizadores construídos em materiais compostos, que apesar de mais leve, eles demandam métodos de inspeção não destrutivo muito mais sofisticado que o simples teste visual ou de líquido, tá? Do líquido penetrante, que é usado também ali no alumínio tradicional. O trem de pouso, ele é um componente estrutural desenhado para poder suportar e manobrar toda a carga do avião no solo, além também de absorver a energia cinética do torque, né, no momento do pouso. E ele não pode estar fixado em revestimentos finos, tá? As pernas do trem ou a landing gear struts, elas precisam estar conectadas aos nós mais fortes e reforçados da célula. Normalmente são cruzamentos diretos entre as longarinas pesadas e as cavernas mestres. Nos amortecedores, molas, fluidos hidráulicos, eles lidam com a dissipação da energia. Na rotina de linha, precisamos então verificar os pinos de torção e tesouras articuladas, que são a torque links, buscando aí folgas em excesso, vazamento de fluido hidráulico e algum indício, né, de fadiga severa nos pontos onde o munhão do trem transfere essas forças compressivas para as longarinas da asa ou da fuselagem. Então, um pouso duro ele gera estresse que podem comprometer definitivamente a célula através dessas fixações. É, as nacelles, elas são as carenagens, né, desenhadas para poder envolver a turbina com máxima eficiência aerodinâmica. O engine mount, que é o berço do motor, é o chassi que ancora o motor na asa, isso a gente está falando do convencional. O berço ele suporta cargas dinâmicas terríveis, tá? Então, o peso morto da turbina, a imensa força de empuxo longitudinal e também os altos padrões ali de vibração que gera, né? Então, eles são isolados da célula primária, usando coxins, né, especiais que absorvem os choques de vibração, protegendo também a asa contra a fadiga. Além disso, é obrigatória a presença da parede de fogo, como vocês podem ver aqui. Ela é feita geralmente de titânio ou aço inoxidável e ela separa fisicamente a zona quente do motor ou aço inoxidável, a zona quente do motor do resto do avião, tá? Garantindo que, em caso, por exemplo, de incêndios ou de chamas, né, eles acabam não derretendo, que é ali onde os extintores, né, automáticos atuam. Bom, entrando agora no universo das asas rotativas, a dinâmica estrutural de um helicóptero ele difere drasticamente, né, da de um avião. Enquanto no avião, o peso ele é distribuído ao longo de uma ampla envergadura, né? O helicóptero, a fuselagem inteira, ela é projetada para ficar literalmente pendurada por um único ponto de ancoragem central sob o rotor principal. O mastro, né, do rotor suporta toda a carga do peso bruto, torção e arrasto durante o voo. E isso acaba impondo uma concentração de tensões violentas em uma área muito restrita da fuselagem superior. O desenho da célula ele é otimizado para poder lidar com não só com a tração do voo vertical, mas também da alta severos, né, ciclos contínuos de vibração de baixa e alta potência.
Então, qualquer trinca não inspecionada nesse ponto aí mais crítico, né, de fixação central, então rapidamente ela vai resultar em fadiga. Quebrando aí, então, os feixes estruturais que mantêm o helicóptero unido, né, ao seu disco de sustentação aerodinâmico. Então, é muito importante ver aqui, né, quais são as fixações mais importantes que acaba suportando todo o peso da aeronave. A fuselagem do helicóptero ele costuma ser dividida em três seções principais de carga, que é a cabine dianteira ela acomoda a tripulação passageiro e aviônicos. Atrás dela temos a seção central resistente, que é a parte mais robusta, né, da célula, e é o núcleo, né, é ali que vão estar, né, os grandes painéis de fixação que acabam ancorando o, o convés ali do voo. E acomodam também os tanques de combustível no assoalho e fixam toda a unidade de transmissão pesada. Então, quando a gente projeta assim, né, para trás, a gente vai ter aí o cone de cauda ou o tail boom. E esse cone ele atua como uma grande alavanca, né, que tem uma única função, que é deslocar o rotor de cauda para longe do centro de gravidade e contrariar o torque torsional, né, gerado pelo motor principal, que é esse rotor aqui. Então ele está aqui compensando o torque que é do rotor principal. Se a manutenção falhar, né, e as cavernas da junção central enfraquecerem por corrosão, o helicóptero ele poderá sofrer deformações em manobras, desbalanceamento dos complexos ali dos eixos da tração, que acabam levando até o final da fuselagem. O mastro do rotor principal ele é a coluna cervical do helicóptero, então trata-se de um eixo tubular espesso que conecta fisicamente as pás em movimento à transmissão imobilizada dentro da fuselagem. E esse eixo metálico sofre estresse que acabam desafiando os limites da engenharia mecânica moderna. De verdade, ele não só, né, traciona verticalmente a fuselagem para poder tirar, né, o helicóptero do chão, mas também em voo à frente ele sofre intensa torção devido ao movimento das pás e ele é curvado lateralmente, dependendo dos comandos do piloto. Então a fixação desse mastro ao teto da estrutura ela requer plataformas altamente usinadas, utilizando rolamentos maciços, que são difíceis de instalar, né? Na inspeção rotineira, então, das fixações do suporte de transmissão, o olhar do mecânico aqui, ele deve focar em porcas cisalhadas, anomalias nas cupilhas e também minúsculos desgastes ao redor dos prisioneiros. Tá, então uma folga submilimétrica ali, né, bem pequenininha na base do mastro, pode induzir vibrações ressonantes letais para transmissão e para fadiga estrutural primária. Aqui chegamos ao cone de cauda, que é o tail boom, que a gente percebe que tem uma grande, né, que a grande maioria adota uma construção de seno monocoque pura, tendo então um braço de alavanca comprido e o peso dele é maior nas extremidades. E ele é fabricado com chapas finas, pequenas cavernas formadoras e longarinas longitudinais para poder suportar as tensões de flexão e torção induzidas pela pás do estabilizador vertical. Internamente, este cone ele é um túnel que ele sustenta, né, superfícies aerodinâmicas menores, mas ele também abriga ao longo, né, do complexo ali os cardãs de acionamento do rotor traseiro girando em alta rotação. E a vibração desse eixo maior, né, ele
pode ressoar com as chapas externas, tá? Por conta da vibração, e por isso a inspeção focada no cone de cauda envolve detectar rebitagem frouxa, rachaduras iniciais, né, em buracos de dreno e também a integridade dos apoios estruturais dos mancais que sustentam aí o eixo internamente. Então, sem o cone de cauda íntegro, o helicóptero ele perderá o controle direcional irreversivelmente. Beleza, pessoal? Então, chegamos ao fim da primeira aula e espero que tenham aproveitado. Terão mais aulas, tá bom? E logo nos vemos novamente. Até mais.